Senhor, porque Ele ouviu minha súplica. Amo ao Senhor, livrou-me em tempos de angústia. Amo ao Senhor, tirou-me de um charco de lodo. Quão justo e quão piedoso, tem misericórdia de mim. Cordas de morte me cercaram, senti angústia e dor. Meu coração de tristeza chorou. Então clamei, invoquei ao meu Senhor. Porque tu, Senhor, livraste os meus olhos das lágrimas, livraste os meus pés da queda, livraste minha alma da morte. Porque tu, Senhor, livraste os meus olhos das lágrimas, livraste os meus pés da queda, livraste minha alma da morte. Puseste tua vida em mim, e darei a Deus por tantos benefícios. Tomarei o cálice da sua salvação e o invocarei enquanto eu viver. Para sempre direi, invocarei ao meu Senhor. Porque tu, Senhor, livraste os meus olhos das lágrimas, livraste os meus pés da queda, livraste minha alma da morte. Porque tu, Senhor, livraste os meus olhos das lágrimas, livraste os meus pés da queda, livraste minha alma da morte. Puseste tua vida em mim. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ô glória. Jesus é bom em todo tempo, em todo tempo. Jesus é bom. Seja generoso, sirva a Deus, faça a obra do Senhor. Aleluias. Edmilson Sirene, bom dia, paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos nesta live para adorar o nome santo do Senhor. Glorifique a Deus, agradeça a Deus todos os dias pela sua vida. Aleluias. Ô glória! Não pare de semear. Você não sabe a semente que poderá germinar. Divide com 7 ou com 8. Deixa o Senhor operar, fazer teu irmão ser feliz. Traz paz para o teu coração. Aleluias! Glória a Deus! A recompensa virá, Pois o Senhor é fiel. Deus é fiel. Ele fará maravilha. Glória a Deus. Abrindo as comportas do céu. Só quem conhece o amor pode viver pra servir, ver a vitória do outro e sentir a mesma
mesma alegria. Foi para isso que Deus te levantou, meu irmão. Ser generoso e servir de todo o teu coração. Ser generoso e servir de todo o teu coração. Só quem conhece o amor pode viver pra servir. Ver a vitória do outro e sentir a mesma alegria. Foi para isto que Deus te levantou, meu irmão. Ser generoso e servir de todo o teu coração. Ser generoso e servir de todo o teu coração. Não sabe a semente que poderá germinar. Divide com 7 ou com 8, deixa o Senhor operar, fazer teu irmão ser feliz, traz paz para o teu coração. Recompensa virá, pois o Senhor é fiel. Ele fará maravilhas, abrindo as comportas do céu. Só quem conhece o amor pode viver pra servir. Ver a vitória do outro e sentir a mesma alegria. Foi para isto que Deus te levantou, meu irmão. Ser generoso e servir de todo o teu coração. Ser generoso e servir de todo o teu coração. Aleluias! Só quem conhece o amor pode viver para servir. Glória a Deus. Se alegrar com a vitória do próximo. Glória a Deus. Aleluias. Foi para isso que Deus te levantou, para ser fiel e generoso. Glória a Deus. De todo o teu coração. Aleluias. Seja generoso, sirva a Deus de todo o teu coração. Aleluias. Glória a Deus. Louvor abençoado, irmã Irene, irmão Edmilson, levitas do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe as suas vidas, o seu ministério, a sua família, em nome de Jesus. Jesus é fonte de água viva. Aleluias. Jesus é fonte de água viva. Glória a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida eterna. É verdade, Jesus é o caminho. Programa Momento de Reflexão e Oração. Eis que eu profetizo da autoridade do Espírito Santo. Eis que o Senhor restituirá. Abençoando vidas para a glória de Deus.
Glória a Deus. Aleluias. Mas que barbaridade, tchê. Este programa bem gaúcho, aleluias, em Santo Ângelo está. Deus é maravilhoso, vá servindo a Deus com generosidade. Que lindo esse louvor dos levitas, missionários do Senhor. Edmilson Irene, bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, deleita-te no Senhor, se alegra no Senhor e Ele vai conceder o que deseja o teu coração. Se apegue ao Senhor, se firme ao Senhor, se firme nas promessas do Senhor, Ele vai conceder o que deseja o teu coração. Deus quer firmeza na obra dele, irmã. Se firma na obra do Senhor, não olha para a esquerda, não olha para a direita, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluias! A maior bênção que nós temos é a salvação. Não importa tudo que nós venhamos pedir ao Senhor, o que importa é a salvação da nossa família. Glória a Deus! Deus seja louvado. Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho, a sua casa, o seu ministério, aleluias, a sua igreja, os seus pastores, líderes, né? Seus irmãos em Cristo aí na sua igreja, né? Glória a Deus, a igreja onde você congrega. Quando estamos ali firmes em oração, o inimigo ele pode até tentar nos derrubar, pode tentar fazer o pior, mas Deus ele está no controle de todas as coisas e Deus está ali nos segurando na palma da sua mão, nos guardando seguros debaixo de suas asas. Glória a Deus. Quando o inimigo ele entra com a fúria, pode saber que a bênção está ali pertinho para receber, para que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dor, né? Então, muitas vezes passamos por um processo doloroso nesta caminhada, mas Deus está conosco, Deus está caminhando conosco. E hoje nós vamos ver sobre a carta à igreja de Filadélfia, né? Uma igreja que teve pouca força e na sua pouca força foi fiel. E o título da mensagem é Forte como a rocha e sempre fiel, né? Como o hino do Edmilson Irene estava dizendo ali, ser generoso e servir. A nossa missão nesta terra é servir. A nossa condição nesta terra é de servos. Nós temos é que servir. Quanto mais nós servimos, mais Deus vai delegando funções e mais Ele se alegra com as nossas atitudes. Jesus esteve aqui na terra para servir, para deixar o exemplo de humildade. Então nós precisamos servir. A nossa função é servir. Glória a Deus pela sua vida. Deus vai acrescentar. Trabalha para a obra do Senhor e Deus trabalhará em favor da sua casa. Glória a Deus. Tomei a fanha hoje. Esfria, né? E daí a gente já fica um pouco alérgica. Mas graças a Deus estamos aqui. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel sempre, sempre. Ele nunca deixa de ser fiel. Ainda que o ser humano não seja fiel, Deus é fiel, forte, corajosa, não temas, pois o Senhor é contigo. Nunca duvide disso, Deus é contigo, não desista, não desanime, ainda que você não esteja com vontade de orar, ore, ainda que você não esteja com vontade de falar com Deus, fale, porque Ele é fiel e Ele ouve até a voz do coração. Deus sabe antes de nós abrirmos a boca o que nós precisamos. Aleluia.
Aleluias! Glória a Deus! Vai deixando aí o seu like, vai se inscrevendo. Se você não é inscrito, Deus é fiel, Deus é bom em todo o tempo. Glória a Deus! Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Aleluias! Vamos se inscrevendo aí, vamos compartilhando essa mensagem. Deus é bom em todo tempo, né? Deus é fiel. Ele vai cumprir as promessas na sua vida. Amém? Espera com paciência no Senhor. Espera mais um pouquinho. Deus vai curar todos que estão precisando de cura. Glória a Deus. Vai passando pela prova, irmão. Assim Deus se agrada. Que povo lindo, abençoado do Senhor Jesus. O abraço do Espírito Santo nesta manhã, para a glória de Deus, forte como a rocha e sempre fiel. Aleluia! As palavras introdutórias desta manhã é no livro de Lucas, capítulo 18. Todos sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Quando falo bem-vindos, é tanto feminino como masculino, né? Glória a Deus. Livro de Lucas, antes de nós fazermos a oração inicial, entregar esta live ao Senhor, consagrar a Deus, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos consagrar a Deus. A nossa família é consagrada a Deus. O nosso dia tem que ser consagrado a Deus. Tudo que é consagrado a Deus é como se nós disséssemos: Senhor, está aqui, ó, consagramos a Ti. Aí é o Senhor que toma conta, é o Senhor que cuida. Amém? Então sempre consagre a tua casa a Deus. Consagre os teus filhos, o teu casamento, o teu ministério, tudo que você for fazer, o seu trabalho, os seus colegas de trabalho, consagre a Deus, ainda que eles não sejam cristãos, mas você ora e consagre a Deus. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 18, versículo 9. Olha só, a parábola do fariseu e do publicano. Vamos indo, né, irmãos? A voz não está ajudando muito, mas nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Glória a Deus, e que Deus nos dê força nesta manhã, nesse dia, em nome de Jesus. A parábola do fariseu e do publicano. Alguns que confiam em sua própria justiça e desprezam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, e era um fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como esses outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas, batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Glória a Deus. Nesta parábola, Jesus está alertando para aqueles que querem fazer a sua própria justiça, que querem fazer os seus próprios julgamentos, que querem julgar a pessoa se achando o mais santo, se achando o mais perfeito. Ah, eu oro, aquele ali não ora, então aquele ali não merece. Ah, eu jejuo,
Tem pessoas que quando vão jejuar, elas fazem questão de mostrar que estão jejuando. Ficam com um semblante até triste, cabisbaixo. Quem foi justificado aqui? Aquele que reconheceu que é pecador, é aquele que reconheceu que precisa da misericórdia de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias. Nós nunca podemos achar que somos melhor que a outra pessoa. Pelo contrário, nós sempre temos que dar honra àquela pessoa, sempre temos que achar que ela é mais e não nós nos acharmos. Não querermos sempre os primeiros lugares. Então essa parábola, brevemente antes de nós orarmos, nos ensina a ser humildes e reconhecer a nossa condição de pecador, reconhecer que nós precisamos todos os dias das misericórdias do Senhor, para podermos prosseguir. E desde o início da live nós estamos falando em servir. Ser generoso e servir, como tá ali no louvor que nós tocamos dos levitas ali de Milcirê. Ser generoso e servir. A essência do evangelho é o amor. Não é a soberba, não é o orgulho. A essência do evangelho é o amor. É amar ao próximo. Amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E nem sempre o próximo vai ser aquela pessoa que te aplaude, nem sempre o teu próximo vai ser aquela pessoa que ama você, que concorda com você. O teu próximo são todos. E aí Jesus já dizia: que galardão terá se eu amar aquele que me ama? Se eu ajudar aquele que me ajuda? Aquele que está ali me bajulando, me aplaudindo, a esse eu vou ajudar. Jesus, ele nos deu ensinamento para ter misericórdia com o próximo. Ainda que esse próximo seja o nosso inimigo, temos que ter misericórdia e amor por aquela vida. Mas eu vou ter que conviver com meu inimigo? Não. Você vai orar por ele. Se precisar pedir perdão a Deus, peça. Mas você vai orar e abençoar. Não é fácil liberar perdão, mas nós precisamos liberar perdão para que nós sejamos perdoados. E o pior de tudo, Deus não ouve a nossa oração quando nós ainda temos mágoa. Irmãos, não vamos ser hipócritas. É normal durante um tempo a gente sentir raiva, a gente sentir rancor, a gente ficar com raiva daquela pessoa, mas aí é que entra a palavra de Deus. Aí é que entra o Espírito Santo, o Espírito da verdade que nos conduz. E aí o Espírito Santo vem e nos fala: perdoa. Ah, Deus, mas perdoa. Não é simples, não. Aquela pessoa que denegriu a sua imagem, aquela pessoa talvez que quis matar o teu chamado, aquela pessoa que virou as costas, aquela pessoa que falou palavras ao vento, promessas ao vento, nós temos que perdoar. Ah, pastor, é fácil você falar porque você não está vivendo esta situação. Irmãos, a gente vive esta situação na pele. Nós precisamos perdoar. Às vezes, por causa de algumas pessoas, até o teu ministério trava. Mas nós precisamos perdoar. Às vezes você deixou de avançar porque alguém se colocou no teu caminho e travou esta caminhada. E aí Deus permitiu, porque não tivemos discernimento espiritual. E aí, quando nós
dobramos os joelhos e pedimos discernimento, aí Deus começa a mostrar, e aí Deus começa a limpar, Deus começa a tirar, e aí sim, vem a parte do perdão, porque tudo vem à tona, tudo vem sendo esclarecido, tudo vem para a luz, e aí nós começamos a enxergar o que está acontecendo, e muitas vezes nos iramos, não acreditamos que aquilo ali estava acontecendo, mas nós precisamos perdoar, porque senão não é a essência do evangelho. Como é que eu vou servir a Deus se eu não consigo perdoar o meu irmão? Aqueles irmãozinhos rebeldes que só querem aprontar, eu tenho que perdoar. Aqueles que pensam que são alguma coisa e querem pisar na sua cabeça, tem que perdoar. Perdoa e entrega a justiça nas mãos de Deus. Você não vai andar com aquela pessoa. Aquela pessoa não quer andar com você. Mas você libera o perdão e você fica livre. Você tira um fardo das costas. Essa é a verdade. E tudo que nós pedimos a Deus, com um coração sincero na presença de Deus, Ele concede. Pode ter certeza, irmã. Deus é fiel, Deus é bom. Conhece o seu pecado, Deus está vendo, Deus, Ele tem perdão. Ele está de braços abertos. O que Deus precisa é que o povo se arrependa, é que o povo se humilhe, é que o povo busque a Ele em oração, mas com coração verdadeiro. Você pode ser a pessoa mais pecadora desta vida, mas quando chega o arrependimento, o choro pelo pecado, porque o arrependimento é o choro pelo pecado, é aquela angústia, aquela tristeza que você sente pelo pecado que você está fazendo. Já tem aquele que não sente nada pecando porque a sua mente já está cauterizada. A presença de Deus já se afastou há muito tempo. Você vê que tem pessoas aparentemente misericordiosas, mas por dentro são podres. Por dentro tem outros pensamentos, outras intenções, outras motivações do coração. Mas Deus esquadrinha o coração. Aos olhos de Deus nada passa oculto, nada. Deus conhece o mais íntimo do teu coração. E se você está arrependida nesta manhã, se você não quer mais fazer este tipo de pecado, você quer abandonar esse pecado, é o tempo chamado hoje. Arrependa-se. A vinda de Jesus está às portas. A volta do Senhor Jesus está tão próxima. Então nós precisamos de conserto na presença de Deus. Antes que a presença de Deus se afaste de nós, busque a Deus enquanto está perto, enquanto você pode achar, diz a palavra de Deus, lá no livro de Isaías. Sério, todos nós somos provados, e somos provados no fogo. Pastores estão sendo provados no fogo, e muitos não estão atentando para a palavra de Deus. Muitos com espírito de vingança não vem da parte de Deus. É como eu disse, num primeiro momento as coisas se desestruturam, fica tudo fora do lugar, mas aí vem o Espírito Santo e vai nos guiando. Faça isso, faça aquilo, vai para a esquerda, vai para a direita. Não pegue atalhos, não ande no atalho, passe pelo processo. E então nós, pastores, somos provados também e precisamos perdoar, porque senão como é que nós vamos pregar o perdão? Como é que nós vamos falar de perdão? Irmãos, a diferença, perdoou, mas e aí? Nós perdoamos, mas nós não andamos juntos, nós não concordamos com as práticas erradas. Nós amamos a pessoa foi chamada por Deus, a pessoa é a imagem e semelhança de Deus, mas nós não concordamos com as atitudes. Se as atitudes estão fora da palavra de Deus, nós confrontamos com a verdade. É a verdade que precisa prevalecer.
Nós não podemos julgar, nós não podemos desejar o mal. Tem muita liderança aí amaldiçoando as vidas ao invés de abençoar. Então nós não desejamos o mal, nós dobramos os joelhos e pedimos: Deus, abre os olhos daquele líder, daquele pastor, daqueles irmãos ali que estão sendo enganados. Abra, Senhor, os olhos. Mas nós não odiamos as pessoas, nós perdoamos, mas não concordamos com práticas fora da palavra de Deus. É impossível nós concordarmos com o erro, mas quem vai julgar é Deus, não somos nós. Amém? Glória a Deus. Mas você vai conseguir, irmã Neide. Você vai conseguir através da oração, do joelho no chão, pedindo a Deus que limpe o teu coração, que você não vai esquecer o que passou, as aflições, as angústias, talvez traição. Um dos piores sentimentos é traição, a gente saber que foi traído, ou que estão tramando nas nossas costas, ou que estão ali de portas fechadas, resolvendo algo a teu respeito. Mas Deus limpa o coração. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Tudo que você tem guardado aí dentro de mágoa, de ressentimento, de angústia, entregue nas mãos do Senhor através da oração. Talvez no primeiro dia em que você for orar, você não vai aparentemente ver um resultado. Aí você vai continuar orando, Deus vai limpando, Deus vai tirando. Quando você vê, vem aquela alegria no coração, aquela paz em relação à situação. Você não vai concordar com o que está errado, mas você vai sentir paz em meio a essa situação. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Foi necessário falar esse assunto, né? Nem pensei em falar sobre esse assunto, mas ore, perdoe, e aí você vai ver a leveza de coração. Glória a Deus. E o perdão, ele quebra correntes. O perdão, ele quebra correntes até de traumas vindos da infância, algo que aconteceu na família, e aí Deus vai falando com você em sonho. Deus vai repetindo várias vezes o mesmo sonho, e aí você começa a se questionar: por que eu sonho tantas vezes sobre tal assunto? Ou sobre isso, sobre aquilo? Pois é, Deus está querendo falar. Às vezes, como já falei esses dias para uma irmã, às vezes é um conserto na família que precisa urgentemente ser consertado. Às vezes é a liberação de um perdão. Às vezes não sei, mas Deus fala no teu coração. Algo precisa ser quebrado. Talvez seja uma maldição hereditária que veio através das gerações e que ainda não foi quebrado. E aí você começa a sonhar com aquela parte lá da infância, com aquela parte lá que não foi resolvida. Quando for resolvido, não se sonha mais, é tudo anulado. E glória a Deus por isso, né? Glória a Jesus. Então, perdoar é um remédio, tanto para você quanto para outra parte. Quando você não perdoa, você prende aquela pessoa espiritualmente, se ela não é cristã. Quando nós aceitamos a Cristo, nada, podem fazer macumba, feitiçaria, magia negra, no crente não pega. Naquele que confia e crê em Deus, aquele que aceitou a Jesus Cristo como único Salvador e se tornou filho de Deus. Para se tornar filho de Deus, irmãos, para se tornar filho de Deus tem que nascer da água e do Espírito.
Eu vejo pessoas falando: Deus é pai de todos. Todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus quando aceitam o que o Pai entregou, o seu único filho, para nos salvar. Quando você aceita o sacrifício que Jesus fez na cruz, aí sim, você é filho. Você toma uma decisão de filho de Deus, aceita Cristo como único e suficiente Salvador, desce as águas, recebe o Espírito Santo, você é filho. E aí, nada vai pegar em você, nem inveja, nem contenda, nem magia negra, nem feitiçaria, macumbaria, pode matar galinha lá nas encruzilhadas, pode fazer o que quiser, não pega. A não ser que você acredite nisso. Mas o sangue de Jesus, ele te purifica de toda maldade. E aí você ora, anula toda a seta do inimigo. Todos os dias você repreenda pelo sangue de Jesus toda a seta lançada contra a tua família, todo mal programado contra a tua família, contra o teu ministério, é repreendido pelo sangue de Jesus. Você tem que estar vigilante, alerta, em oração e cumprindo a palavra do Senhor. E um dos mandamentos de Deus é que nós precisamos perdoar, nós precisamos amar. Jesus nos amou primeiro. Então, às vezes, você não recebe a tua bênção porque tem algo prendendo a tua bênção. Falta de perdão prende a bênção. A falta de generosidade, de estender a mão, que seja para o próximo, para a obra do Senhor. Quantos aí que estão aí fora, que teriam condições de ajudar até as obras menores que nem a nossa e não ajudam? Preferem ir lá ajudar obras enormes que não precisam. As pessoas não estão tendo visão espiritual das coisas de Deus. Tantos pequeninos esperando a manifestação. Deus espera a manifestação de seus filhos. Deus, ele enviou o Senhor Jesus, dando o exemplo para servir, para ser humilde, para estender a mão. Hoje são pessoas egoístas, egocêntricas, que querem só seguir multidões, mas nunca entram numa live lá de um próximo que precisa. Ou nunca olhou em roda: meu Deus, tem igrejas fechando por falta de recurso, eu vou ajudar quem precisa. Eu não vou ajudar aqueles que já estão ricos. Os que têm vão continuar fazendo a obra, mas tem muitos que as pessoas não estão olhando ao redor, que estão precisando de ajuda, e não ajuda, não estende a mão, e aí vão lá e oram: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. E Deus olha para a pessoa, e eu creio que Deus pensa assim: meu Deus, só pede, mas não é capaz de estender a mão para ninguém, não é capaz de dar um prato de comida. Não é capaz de, uma vez no mercado, fazer uma cesta básica que seja pequenininha e dizer: este mês eu vou entregar uma cesta básica a uma pessoa carente, a uma família carente. Porque quando nós temos a mesa cheia, farta, a gente não olha para os outros. A gente não entende, não lembra que tem alguém passando fome, que tem crianças passando fome. Mas a minha mesa está farta, eu não preciso. Muitos pastores como nós aqui queremos fazer a obra social, queremos ir adiante, queremos avançar, mas não avançamos muitas vezes por falta de recursos. E você acha que Deus se agrada disso? E aí Deus olha para os filhos deles pregando, fazendo a obra, dobrando os joelhos, orando por milhares de pessoas. E dentre esses milhares de pessoas, quantos ajudam? Quantos estendem a mão? Estão recebendo o refrigério, estão recebendo as bênçãos, mas não olham para o seu próximo. E por isso que Deus está triste com esta terra, pela desigualdade, pela falta de visão espiritual das pessoas. E hoje nós vamos falar sobre Filadélfia, o modelo de igreja que nós devemos seguir. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai,
É na tua presença, Pai, que nós estamos aqui diante dos irmãos, diante desse povo, Pai, como igreja do Senhor, tentando abrir os olhos espirituais deste povo através da tua palavra, Senhor. A tua palavra que é viva para os tempos de hoje. A tua palavra que diz que o Senhor cura, que o Senhor batiza, que o Senhor salva, que o Senhor está voltando para buscar a tua igreja remida, limpa, lavada no sangue de Jesus, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, vai convencendo cada coração, Pai. Vai passando, Senhor, e mostrando que não há salvação a não ser através de Jesus Cristo, através da tua palavra, dos teus ensinamentos, Senhor. Que essas pessoas venham abrir o coração, a mente, a alma, o espírito para receber as boas novas da salvação, que é a tua palavra. Que esse povo, Senhor, venha se santificar na tua palavra. A tua palavra é a verdade que liberta. Aleluias. Nós te agradecemos, Pai, pelo fôlego de vida. Nós te agradecemos pelo pão de cada dia. Nós te agradecemos por estarmos aqui na pouca força, mas sendo fiéis a ti em todo o tempo, Senhor, buscando aprender mais da tua palavra, aprender mais de ti, Senhor. Que nós possamos a cada dia mais ter a humildade no coração de perdoar o nosso irmão, de perdoar aquele que nos persegue, de perdoar aqueles que tramam contra nós, de perdoar aqueles que fazem oração contrária. Abençoa eles, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor. Pai, ajuda esta pessoa a perdoar, ajuda esta pessoa a liberar perdão a este familiar, a esta pessoa que lhe prejudicou. A tua palavra nos ensina que nós devemos perdoar para ser perdoados. Então, em nome de Jesus, Senhor, limpa o nosso coração, repreenda toda ação do mal. Em nome de Jesus, anula, cancela toda arma forjada do inimigo contra nós, onde a tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Assim nós cremos, Pai. No nome de Jesus, consagramos esse canal ao Senhor, que seja o teu crescimento, Pai, o crescimento sem fermento, que seja o teu agir, que seja o Senhor que mova corações para se inscrever, para compartilhar, que seja, Senhor, da tua parte aqueles que vierem até nós, para serem apacentados, Pai, como o Senhor diz na sua palavra: apacentai o rebanho do Senhor, não por força, não por torpe ganância, mas com um espírito voluntário. Aleluias, glória a Deus. Capacita-nos, Senhor, para a tua obra. Aleluias. Esta seara é grande. Não há muitos trabalhadores e ainda os que estão aí trabalhando. Qual a motivação? Muitas vezes, Pai, é torpe ganância mesmo. O Senhor vê, o Senhor sonda os corações. Que a nossa motivação seja sempre ganhar almas para o teu reino, Senhor. Mesmo na nossa pouca força, a tua palavra diz, Senhor, que quando estamos fracos, aí é que estamos fortes, porque é o teu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O apóstolo Paulo pediu, Senhor, para que o Senhor tirasse aquele espinho da carne, e o Senhor disse: a minha graça te basta. Aleluias. Glória a Deus, a tua graça nos basta, Senhor. Que seja feita a tua vontade em nós. Cumpra o teu querer nas nossas vidas, na vida de todos os irmãos que irão assistir esta live, na vida dos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, na vida daqueles que não querem que a igreja prospere. Abençoa, Pai. Assim eu entrego tudo nas tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. A palavra de Deus não volta vazia. A tua oração não fica sem resposta.
Vamos à palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 3. Vou trazer um louvor e logo, depois que eu tomar uma água, a gente volta com a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Deus é bom em todo tempo. Creia nas promessas do Senhor. Eu gosto muito desse louvor. As tuas promessas, os teus sonhos não morreram. Aleluia. Como você está e o que aconteceu? Teu sorriso não é mais o mesmo, já não há brilho no olhar teu. Parece que o vento soprou e os teus sonhos levou. Já se perguntou onde está Deus e falou que aquele que era você morreu. Mas Deus é a única saída, a esperança para a tua vida. Não foi o peso da cruz, nem a ausência de Jesus. É preciso entender que consequência é resultado de sua decisão. Não importa se você está caído, Deus hoje quer te levantar do chão. Porque não morreu essa vontade de louvar, não morreu essa vontade de pregar, não morreu a vontade de ir ao culto, levantar as suas mãos para adorar. Cortaram o cabelo de Sansão, mas o seu cabelo voltou a crescer. A esperança para aquela árvore que mesmo cortada começou a florescer. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Se você era forte antes, a partir de hoje Deus te dá mais resistência, porque não morreu a promessa de ser um vencedor. Os sonhos que você sonhou, você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não morreu, quem já pisou no altar não pode esquecer das orações, consagrações, dos momentos que buscava Deus. Não morreu, volta para o teu Deus. Não morreu, ainda há esperança, volta pra Deus. Mas Deus é a única saída, a esperança para a tua vida. Não foi o peso da cruz, nem a ausência de Jesus. É preciso entender que consequência é resultado de sua decisão. Não importa se você está caído, hoje o Senhor estende a sua mão. Porque não morreu essa vontade de louvar, não morreu essa vontade de pregar, não morreu a vontade de ir ao culto, levantar as suas mãos para adorar. Cortaram o cabelo de Sansão, mas o seu cabelo voltou a crescer. A esperança para aquela árvore que mesmo cortada começou a florescer. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Se você era forte antes, a partir de hoje Deus te dá mais resistência. Não morreu a promessa de ser um vencedor. Os sonhos que você sonhou,
volta para o teu Deus. Não morreu, ainda há esperança, volta pra Deus. Glória a Deus, né? Lindo louvor do irmão levita do Senhor, Rafael Almeida. Glória a Deus, os teus sonhos não morreram. Não há nada impossível que Deus não possa fazer. A tua casa pode ser restaurada, sim. A tua família pode ser restaurada, o teu coração pode ser restaurado, ainda que você pense que é uma árvore cortada, pois bem, ao cheiro das águas brotará. Basta você se posicionar, tomar uma decisão diante do Senhor. O Senhor é fiel, Deus é fiel para fazer na tua vida. Não limite o poder de Deus. Amém? Tudo que você quiser, vá em oração, apresente a Deus. Talvez você precisa mudar a decisão, talvez você precisa sair deste caminho e trilhar outro caminho, eu não sei, mas você vai colocar na presença de Deus. E Deus é fiel, Deus vai fazer na tua vida. Às vezes Deus está esperando um posicionamento seu. E que posicionamento é esse? É você e Deus. Quando você tem intimidade com Deus, você chega na presença de Deus, Ele revela a você o que você deve fazer. Amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, dos versículos 7 ao 13, está aqui na tela. E eu também já vou colocar aqui os versículos em partes para nós irmos meditando. Avancei um pouquinho aqui na introdução, mas quando Deus quer falar, nós temos que dar liberdade para que Deus venha falar. Não é o assunto, não foi o assunto, mas se aprove a Deus falar sobre isso, nos usar para falar sobre perdão, sobre o amor, nós estamos aqui para falar o que Deus manda falar, né? Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, glorifique a Deus. Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom, aleluias. Vamos lá então, Apocalipse capítulo 3, eu vou começar pelos primeiros 2 versículos aqui na tela, para você acompanhar. Então é carta à igreja de Filadélfia, né? E o nosso tema hoje é forte como a rocha e sempre fiel. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ou seja, o Senhor Jesus, né? Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Continuando, aleluias, versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. 10. Versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Aleluias. Versículo 12. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Palavras abençoadas, palavras que o Senhor Jesus anunciou em cartas às 7 igrejas do Apocalipse. A igreja de Filadélfia é a igreja considerada como a igreja do amor fraternal. Olha só, a igreja do amor fraternal. O próprio nome Filadélfia significa amor fraternal. A cidade de Filadélfia, hoje nós vemos aqui a 6ª igreja, né? Nós temos vindo de uns estudos de cada igreja, né? A 1ª, a 2ª, hoje a 6ª igreja, e amanhã nós vamos, se Deus permitir, estudar a 7ª igreja. A cidade de Filadélfia foi fundada pelos cidadãos Pérgamo, da última igreja que nós vimos, né? E essa comunidade, ela foi construída em uma região de fronteira, né? Fronteiriça, digamos assim, para ser o portão de entrada para o Planalto Central da Ásia Menor. Todas as igrejas que nós vimos aí localizadas na Ásia Menor. A língua e a cultura deles eram grega. Amém. Nessa cidade havia muitos terremotos, né? Tanto que depois de Cristo ali, 17 depois de Cristo, a cidade foi destruída por um grande terremoto. E aí muitas pessoas saíram dali, né, apavorados, e aí passaram a residir fora da cidade, fora ali dos limites da cidade, né? Quando se diz ali nos versículos a chave de Davi, todos nós sabemos que representa a autoridade. A chave de Davi representa a autoridade de Cristo para abrir a porta do seu futuro reino, a cidade celestial, a nova Jerusalém, como fala a palavra de Deus. E em Cristo, em Jesus Cristo, se cumpre todas as promessas messiânicas. Jesus é o único que tem poder para abrir as portas do reino de Deus. É o único que pode abrir as portas do céu, as portas do reino de Deus para nós, os homens, as pessoas. Aleluias! E aí, depois de aberta, ninguém poderá fechá-la novamente. Aí a salvação está assegurada. Até chegarmos lá, nós precisamos cuidar, nós precisamos nos converter todos os dias, nós precisamos nos preparar para chegar na nova Jerusalém, na cidade celestial, aonde só Jesus tem as chaves. É nesse sentido que eu estou falando, da salvação. Aleluias. Uma vez que esteja fechada esta porta, ninguém poderá abrir e ninguém poderá fechar. E aí o castigo será infalível. Por que a gente prega busque a Deus enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, invoque o seu nome? Hoje nós temos a oportunidade de buscar a Deus. Hoje nós temos a oportunidade de aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Quando Jesus vir buscar a sua igreja. Quando Jesus abrir as portas do céu, aquele que não se arrependeu,
Aquele que não aceitou a Cristo como seu Salvador, as portas estarão fechadas. Ninguém vai poder abrir e ninguém vai poder fechar. É só Cristo que tem essas chaves nas mãos. Então a nossa salvação se dá através de Cristo Jesus. Não há outro meio para que nós alcancemos a salvação e chegamos lá para a porta se abrir. E aí, portanto, devemos obedecer a Deus em qualquer circunstância, pacientemente. Qualquer coisa que nós estejamos enfrentando, a culpa não é do Senhor, a culpa não é de Jesus. Às vezes tomamos decisões em que acarretam em muitas consequências, mas ainda assim Deus está de braços abertos para te perdoar, para você recomeçar a tua vida na presença de Deus. Veja que sem a presença de Deus nós não podemos ir a lugar nenhum. Às vezes você quer tomar decisões do teu próprio coração. A palavra diz que o nosso coração é enganoso e é dele que procedem as saídas da vida. Então, às vezes, o teu coração está te enganando, mas você precisa ir além da tua emoção, além do teu psique, da tua mente, da tua inteligência e deixar o Espírito Santo, o Espírito da verdade te guiar. Quando você aceita Cristo como único e suficiente Salvador, você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo vai limpar esta casa, vai tirar tudo que não presta, você vai rejeitar o mal, você vai rejeitando o pecado vai saindo, Deus vai limpando, as tuas vestes vão ficando brancas, e aí sim, com vestes limpas, nós vamos conseguir entrar no céu. Amém? Então é necessário que todos os dias nós estejamos limpando as nossas vestes. Amém? Na obra de Deus, os cristãos, muitas pessoas com muitas habilidades, muitos dons, muita experiência, maturidade. Deus não espera que nós sejamos perfeitos. Ele sabe que nós não somos perfeitos, que nós somos falhos, que nós somos difíceis. Nós não agimos da mesma maneira como nosso irmão. Deus, Ele é paciente, Ele é misericordioso conosco. Mas o que Deus realmente espera de nós é que a gente guarde aquilo que temos, que nós venhamos guardar o que nós recebemos da parte de Deus e perseverar. Você vê que a igreja de Filadélfia, na pouca força, perseverou, obedeceu. E aí Jesus elogiou esta igreja pela fidelidade. Jesus elogiou, não teve nenhuma repreensão para esta igreja de Filadélfia. Mas Jesus aconselhou: espere, guarda aquilo que tens, para que ninguém roube o que você tem. Cuide os falsos ensinamentos para não vir roubar aquilo que você tem de precioso, que é o conhecimento de Deus, o conhecimento da verdade, a palavra genuína. Muitos cristãos conheceram a palavra, viveram a palavra e foram se desviando ao decorrer da caminhada, porque vieram falsos ensinadores, e Jesus, Ele nos adverte que viriam muitos falsos profetas, que enganariam a muitos, até os escolhidos. Várias palavras falam em Mateus 24, 2 Timóteo também fala que muitos voltariam às fábulas, às histórias, sairiam da verdade, iriam querer ouvir coisas agradáveis aos seus ouvidos, dói menos. Eu vou lá naquela igreja porque lá eu sei que eu vou ouvir uma profecia, eu vou ouvir o pregador falar que eu vou receber uma chave de um carro, de uma casa.
Ah, eu vou lá naquela igreja lá porque eles revelam até o número do CPF, o endereço. Ah, e daí eu vou saber que é de Deus porque eles sabem quem eu sou, eles sabem o meu CPF, eles sabem o meu endereço. E aí a pessoa cai direitinho, vai se desviando da verdade. Ah, vem para Jesus que é só vitória. Só vitória, só vitória. Tem vitória, mas tem trabalho. Tem esforço, o reino de Deus é tomado por esforço. A porta é estreita. E aí você vai nesses lugares de porta larga, onde tudo é permissível, vai se desviar da palavra, vai perder a salvação no final das contas. Isso que vai acontecer. E ali, os moradores de Filadélfia foram elogiados pelo seu esforço, pela determinação, pela garra, pela fibra de estarem ali. Se apegavam a qualquer força que eles tinham, se apegavam. Imagine, você pode até pensar que a sua fé, a sua força espiritual é pequena. Mas Deus, Ele quer que você use o que você tem. Use o que você tem para viver para Cristo, para viver para Deus. E aí sim Deus vai elogiar o teu esforço. Deus vai elogiar o teu esforço, não é o homem, o ser humano. É Deus que precisa elogiar o teu esforço. É Deus que vê você fazendo aonde ninguém vê. Tem muitos que fazem a obra social e não são aplaudidos. A grande maioria não vê. Quantos estão fazendo a obra com amor e as multidões não enxergam? Mas as multidões, a maioria, querem estar no retetê, no oba-oba, na folia, no fervo, né? Chegam lá naquela igreja. Eu estava olhando ali no YouTube esses dias, eu e o pastor Márcio, nós passamos para dar uma olhada, pessoas caindo, pessoas em que o pregador chegava e chamava a pessoa de missionária, e a gente via que a pessoa não tinha uma vida com Deus, falando o que as pessoas querem ouvir. A tua vida vai ser alavancada do dia para a noite. Ah, faça uma oferta de sacrifício no altar que Deus vai te abençoar. Hipocrisia, mentiras, enganos, falsos profetas. Pessoas cobrando oração. Quando mandarem áudio de oração para vocês e as irmãs ali do círculo de oração, cuidem, escutem até o final. Se no final deixarem Pix, deixarem telefone, valores, excluam, irmãs. Jesus disse: de graça dou, de graça recebo. Não se cobra para orar, não se cobra para fazer a obra. É claro que os que trabalham na obra do Senhor, digno é o trabalhador do seu salário. Mas não caiam em conversa fiada. E entendam as Escrituras, estudem a palavra de Deus. A Nova Jerusalém será a morada do povo de Deus. Lá em Apocalipse 21:2 fala: temos uma nova cidadania no futuro reino de Deus. Nós somos peregrinos nesta terra. A nossa cidadania não é daqui, a nossa cidadania é do céu. Tudo será novo, puro, seguro. Então se esforce para chegar lá. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero trazer aqui a parábola da pérola. Eu vou colocar aqui a parábola
pérola. E depois eu vou fazer um breve comentário e aí nós encerramos a live com a oração que é a chave da vitória. Oh, glória! Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus, né? Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Olha que Isaías 22 fala: porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi, o que ele abrir ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar ninguém conseguirá abrir. Então, mais uma recomendação ali do livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 9, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém? Glória a Deus. Jesus é bom. Vamos ver aqui a parábola, daqui a pouquinho eu volto. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Glória a Deus. Para esses que houver pranto e ranger de dentes, a porta se fechou. Então hoje a porta da graça está aberta. Hoje Deus está te chamando. Lá em Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É por isso a nossa missão de pregar a palavra todos os dias, para que a palavra de Deus venha a ser ouvida, aonde nós não podemos ir com os nossos pés, que a nossa voz alcance aquela pessoa que precisa se arrepender, aquela pessoa que precisa mudar a rota da sua vida, a pessoa que precisa receber esse tesouro, que é a salvação, que é a palavra de Deus. Aleluias! Quanto mais a vida de Deus cresce em nós, mais manifestamos a característica principal da vida, e é a essência que nós temos falado quase todos os dias: o amor. E esta igreja aqui, a igreja de Filadélfia, ao qual esta carta também é dirigida para a igreja nos dias de hoje, a essência é o amor. Não há como fazer a obra de Deus se você não tem amor por vidas, se você não tem amor pela palavra. Quem ama a Deus, cumpre os seus mandamentos, porque os seus mandamentos são bons. Os seus mandamentos são diretrizes para a nossa vida. É a direção, é a bússola, é o GPS, como você queira chamar.
É o manual. Amém? O resultado de guardar a palavra, da prática, de invocar a Deus, de ter intimidade com Deus, de estar em oração. Isso é o amor fraternal. E é por isso este nome, Filadélfia, a igreja do amor fraternal. E esta é a verdadeira restauração. E aí esta parábola de Mateus 13 se relaciona, que está relacionada à igreja de Filadélfia, é a da pérola. Teve uma parte ali que Jesus falou da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Mateus, nos versículos 45 e 46. O que negocia, ele é uma pessoa experiente, ele é um negociante, ele é uma pessoa experiente, ele conhece. Ele sabe o valor daquela pérola que ele comprou. Aqui não diz que ele a escondeu, mas comprou para exibi-la. Hoje, quando nós pregamos a palavra, quando nós fizemos uma pregação expositiva, quando nós estamos aqui falando da palavra de Deus, utilizando ferramentas que Deus nos deu, por exemplo, a Bíblia é uma ferramenta que nós estamos ali lendo, a internet é uma ferramenta, este microfone é uma ferramenta, o celular, as redes sociais são ferramentas úteis para o reino de Deus, para quando você usa com zelo, com prudência, você está usando para o reino de Deus. Tudo que você possa usar para levar a palavra de Deus, para propagar o evangelho, as boas novas. Estamos apresentando esta pérola. A palavra de Deus é uma pérola de grande valor. E é esta pérola de grande valor que nós queremos que você receba na sua casa, receba na sua vida. A palavra de Deus, a palavra que vem para confortar, também vem para confrontar. A palavra que vem para nos ensinar e muitas vezes nos exortar. A palavra que vem como um acalento, como um refrigério, como se o pai estivesse passando ali a mão na cabeça do filho. Às vezes a palavra diz para você: espera mais um pouquinho, a tua bênção vai chegar. Ore mais um pouquinho, busque mais um pouquinho, se consagre mais. Ouça a voz do Espírito Santo. E através destas cartas às igrejas, todas são importantes para que nós venhamos a entender o que o Senhor Jesus espera de nós, espera da igreja do Senhor. O que ele elogiou, o que ele repreendeu, o conselho que ele dá. Em todas as cartas, ele tem o elogio, ele tem a repreensão, em algumas não tem, 2 igrejas ele não repreende. E sempre o conselho, né? E nesta igreja Deus deixou o conselho: espera, guarda o que tu tens. Não abandona Jesus por nada, 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 nada. Permaneça fiel, continue fiel. Não está vendo a tua bênção, você só chora, você só clama, você só pede. Continua. Deus é fiel e Deus irá cumprir todas as promessas. A tua promessa não morreu, o teu sonho não morreu, a tua bênção não morreu, está a caminho. Não anule a tua bênção com murmuração. Aleluias,
Creia no poder ilimitado de Deus. Amém? E nessa tua pouca força, continua. Continua, porque Deus é fiel. Glória a Deus. Esta pérola que eu quis deixar para você nesta manhã. Esta igreja de Filadélfia foi uma pérola preciosa. Deus se agrada daquela igreja, mesmo na pouca força. A igreja somos eu e você, pessoas reunidas em nome de Jesus. Deus espera a tua adoração. Deus espera que você seja forte, mesmo na tua fraqueza. Quando você está fraca, Ele vem e te fortalece. Ele te dá uma palavra. Ele usa vasos para entregar o recado. Glória a Deus. Deus é fiel e fala através da sua palavra. Talvez e muitas vezes você espera que Deus fale com você, você entra na live e Deus fala através da sua palavra. Deus te dá a resposta, você ouve a resposta, você sente que é da parte de Deus, você recebe e você é abençoada, você é abençoado em nome de Jesus. Deus quer ver a perseverança, Ele sabe da tua luta, Ele sabe da tua dor, Ele sabe quantas noites, quantos meses, quantos anos você está orando. Talvez você ore há muitos anos pelo teu esposo, mas o tempo está nas mãos de Deus. Talvez você esteja orando muito tempo pelo seu filho. É necessário esse tempo de oração. É necessário ele passar por um processo. Então, aguarde o processo, viva o processo, não pare à beira do caminho, não sente na estrada à beira do caminho, prossiga, caiu, levanta, caminha. Se você não pode correr, você caminha. Se você não pode caminhar, você se arrasta, mas não pare. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado na vida de cada um nesta manhã. E o pastor Márcio já está chegando aqui para oração. Vamos orar em nome de Jesus. Deus é fiel. Deus é bom em todo tempo. Aleluias. Pastor Márcio, a paz do Senhor Jesus. Aonde que está o pastor Márcio? Será que está atrás da rocha aqui da Filadélfia? Aleluias. Vamos colocar um louvor, o pastor já estará chegando aqui. Então seja forte como a rocha e sempre fiel. Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Vamos colocar aqui então um louvor. Seja fiel em todo tempo. Aleluias, glórias a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, mais um ensinamento, aleluias, das igrejas do Apocalipse. Palavras, aleluias, que edificam nossas vidas. Por isso, aleluias, nós não podemos, aleluia, nos apartar do livro da vida. Aleluias. A Escritura, ela tem a resposta para toda e qualquer situação em nossas vidas. Porque a Escritura é o Evangelho de Jesus. Somente nós temos que destrinchar, somente nós temos que transmitir ela como ela é, para nós tomar posse, aleluias, do que está escrito na Escritura Sagrada. Ninguém pode acrescentar um tio ou diminuir uma vírgula. Aleluias. O homem de Deus maneja bem a palavra de Deus e anda nos caminhos de Deus. Não adianta só nós pregarmos a verdade se nós não caminharmos na verdade. O homem inteligente, o homem, a mulher vigilante, ele olha para os passos daquele que está lhe ensinando. Por isso nós aqui, amados, como a igreja de Filadélfia, a igreja fiel a Deus, que tem a sua pouca força, nesse tempo que estamos vivendo hoje,
nós estamos vivendo, poucos são a igreja de Filadélfia, e em massa, a multidão, uma grande maioria, o portão largo, é que estão, aleluias, no caminho largo, que é para a perdição. Então você está aqui como a igreja de Filadélfia, com seu pouco, aleluia, com a sua pouca força, mas com seu grande amor para com Jesus, aceitando o que Ele fez lá na cruz por nós. Aleluias. Então vamos orar. Qual a tua situação? Qual é o pedido? O tempo de Deus é muito certo. Ninguém pode ir contra a vontade de Deus. Se você ama o Senhor, eu sei que você ama a palavra, você está aqui, você vai sair daqui se regozijando e se alegrando, porque o Senhor tem compromisso com seus filhos. Aleluias! O sacrifício de Jesus, aleluia, o preço foi grande para esta igreja, aleluia, ter essa convicção, ter essa certeza da salvação, e sabendo que tudo que nós fizer aqui ainda não paga o que o Senhor fez por nós. Então vamos orar e agradecer. Feche os teus olhos, quem pode, nesta manhã, e colocamos tudo na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, na Tua presença, Senhor amado, eu estou aqui, Senhor, te agradecendo, Papai, por tudo que o Senhor fez por nós lá na cruz, Senhor Jesus. Pai, como anjo da igreja, Senhor, como esta igreja de Filadélfia, Senhor, que guardaste a Tua palavra, não negaste o Teu nome na sua pouca força, mas prosseguiu. Aleluias. Hoje, aleluia, Senhor, muitas igrejas se fecharam. Estas igrejas do Apocalipse não existem mais. Aleluias. Onde era Senhor, muitas igrejas na Europa, Senhor, na Ásia, hoje não existe mais igrejas, Pai. Fizeram boate, fizeram bares, fizeram seitas, fizeram mesquita de Maomé, engano do diabo. Mas nós, na pouca força, estamos aqui no Brasil, mas a palavra ela não está presa. A palavra ela não volta vazia quando ela é ministrada com autoridade e com poder. E nesta manhã a Tua palavra foi liberada, Senhor, com autoridade e tem um curso certo. Cada pessoa, Senhor, seja de perto, de longe, que ouviu esta mensagem, mensagem de arrependimento, mensagem que está olhando para Ti e dizendo: eu tenho pouca força, Senhor, mas eu estou ouvindo a Tua palavra. Eu tenho pouca força, talvez eu não tenho, aleluia, um dinheiro para pagar uma água, uma luz. Eu não tenho dinheiro, talvez, para pagar uma conta amanhã, hoje. Mas eu estou aqui te adorando, Senhor. Eu sei que a solução é o Senhor. A minha vida aqui é só de passagem, Senhor. Eu sei que o Senhor já preparou uma morada, Senhor. Lá vai ter, aleluias, frutos lindos, a nova Jerusalém, uma alegria que não tem, aleluia, não tem comparação a esta terra. Senhor, nós sabemos que começa aqui na terra. Nós somos espiritual e nós temos uma paz tão grande, uma alegria tão plena, uma certeza, Senhor, que nós, Senhor, estamos na Tua direção. O nosso coração é enganoso, mas por isso que a nossa casa foi esvaziada e nós deixamos o Senhor entrar e habitar. E a nossa vida agora, nós morremos lá na cruz, nós somos crucificados com o Senhor lá na cruz, Senhor Jesus. E nós vivemos agora em novidade de vida. Então, Senhor amado, a Tua palavra diz que é para nós clamar a Ti, porque o Senhor vai nos responder
e vai nos anunciar coisas grandes, firmes, que ainda nós não sabemos, meu Senhor, mas nós temos a certeza que o Senhor vai nos responder. Obrigado, Senhor amado. Eu abençoo cada vida, eu abençoo aqueles que estão hospitalizados, que estão ali doentes, Senhor, que estão sem esperança, Senhor. Dá vitória para o teu povo, cura, Senhor, queima a enfermidade, meu Deus. Sustenta os teus filhos no leito de enfermidade, Senhor. Aqueles que estão ali se arrependendo, muitas das vezes tem pessoas que nós chegamos ali, não querem nem receber oração, Pai. Por isso o Evangelho de Deus precisa ser pregado. Talvez essas pessoas se frustraram com enganadores, com mercenários, com sacrifícios mundanos em altares de Baal. Mas esse Evangelho do reino é que tem que ser pregado. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão? Como ouvirão falar se não há quem anuncie este Evangelho? São poucos que anunciam com amor este Evangelho. Um Evangelho que confronta, um Evangelho, aleluias, que é o poder de Deus para a salvação. Um Evangelho que traz o homem olhar para dentro de si, reconhecer que é falho, que está doente, que precisa de reconciliação, precisa de perdão. É este Evangelho, Senhor, que o inimigo não resiste. É este Evangelho que não acusa. É este Evangelho misericordioso, Pai. É este Evangelho que o Filho de Deus veio salvar o que se havia perdido. Um dia nós estávamos como ovelhas, indo para um lado e para o outro, mas graças a Deus que nós encontramos este Evangelho e nós descobrimos nele a justiça de Deus. O justo viverá pela fé. Nós somos justificados, nós somos salvos mediante a graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Então, Pai, eu te agradeço, eu abençoo, Senhor, as autoridades, eu abençoo o meu inimigo, eu abençoo cada vida, cada família que está aqui nesta manhã, que está clamando por pessoas, por familiares, por resposta, por libertação, por portas abertas de emprego. O Senhor é Deus que abre porta onde não tem porta. A tua palavra diz: eis que coloquei uma porta aberta diante de vós e ninguém pode fechar. Então você está na tua pouca força, mas você está guardando a palavra do Senhor. Você tem sede da palavra, você tem fome de justiça, sede da verdade. Então você será farto, diz o Senhor nesta manhã. Será saciado pelo Filho de Deus. Aleluias. Obrigado, Senhor. Enche com as tuas bênçãos, Senhor, celeiro das tuas filhas, do teu servo, Senhor, os seus filhos, seus familiares, cada um, Senhor, em nome de Jesus. Cada pedido de oração ali no círculo de oração, dá vitória, Senhor, nas causas, na justiça. Eu não me canso de orar, Senhor, porque eu sei que ao seu tempo o Senhor chegará. A resposta, ela vem de cima. Clame, clame, não desfaleça na oração. Seja paciente na tribulação, porque ao que há de vir virá e não tardará. A alegria do Senhor é nossa força. Por isso se alegre nesta manhã, porque o Senhor agora está te dizendo: somente creia, creia, porque o Senhor está determinado um horário, um tempo para a resposta de cada oração nesta manhã. Obrigado, eu abençoo minha família, meus filhos são consagrados a Ti, as minhas netinhas, cada um, Senhor, na Tua presença, Pai. Nós saímos daqui nos alegrando e sabendo de uma certeza que vem do céu. Como, aleluia, esse sol radiante está aqui, iluminando esta terra, nós sabemos que o Senhor está olhando para nós. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Quem orou com fé diz amém, diz glória a Deus. Agradecemos, Senhor, por tudo, pelo teu sacrifício lá na cruz. Obrigado. Compartilhe, amados irmãos, pelo menos com 7 pessoas. Inscreva-se no nosso canal. Você estará evangelizando juntamente com o pastor Márcio e com a pastora Jaqueline. Aleluias! Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É nada, nada, somente nada, nada, nada. Vamos lá então, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Um ótimo dia na paz do Senhor Jesus.